Olá! Antes da gente mergulhar aqui na nossa exploração de hoje, um convite rápido, tá? Se você curte essas discussões mais a fundo, como essa aqui, pensa em se inscrever aqui no canal Psicossíntese no YouTube, sabe? Deixa seu like e compartilha com aquele colega que também está nessa jornada da psicologia. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. Pronto, então vamos lá. Hoje a gente vai analisar um texto assim fundamental. O que é Psicologia Social, da Sylvia T. Mauer-Lane. O nosso foco vai ser a parte 1 do livro, tá? Especificamente ali das páginas 7 a 54. É onde a autora começa a construir as bases, né, sobre essa relação entre indivíduo, sociedade e como a identidade se forma, que é algo bem complexo. A nossa missão aqui é, destrinchar as ideias principais dessa parte. Exatamente, é um trecho bem denso, né? Mas olha, é crucial para entender a perspectiva da psicologia social sócio-histórica que a Lane desenvolve. A gente vai explorar esses conceitos iniciais de um jeito mais estruturado, pensando em quem está voltando nesse material para consolidar mesmo o conhecimento, sabe? Vamos cobrir o conteúdo que vai da página 7 até a 54. Perfeito. Começando então pela introdução, psicologia e psicologia social, lá na página 7. Logo de cara, qual que é a principal diferença que a Lane coloca entre a psicologia, digamos, geral e a psicologia social que ela propõe? O que torna essa abordagem dela tão específica? Então, a psicologia, de um modo mais amplo, ela foca no comportamento humano, né? Reflexos, consciência, o inconsciente. Agora, a psicologia social, na visão da Lane, ela se concentra em como o comportamento das pessoas é fundamentalmente influenciado socialmente, e essa influência, olha, não começa quando a gente nasce. Ela já existe antes, é moldada pelas condições históricos-sociais que formaram nossa família, nossa cultura. A linguagem e os valores culturais são essenciais nisso aí. Eles definem o que é bom, o que é ruim, o que recompensa, o que pune. Até as nossas emoções, tipo alegria, medo, a gente aprende a sentir e a expressar dentro de um contexto social, entende? Então, a psicologia social estuda essa relação, que é intrínseca e histórica entre o indivíduo e a sociedade. E não só para entender como a gente é determinado por ela, mas, e isso é crucial, como a gente pode se tornar agente de transformação dessa mesma história. Nossa, isso já coloca essa relação indivíduo-sociedade bem no centro de tudo, né? Seguindo então para como nos tornamos sociais, na página 12. O primeiro ponto é os outros, também na 12. Como essa interação inicial com os outros nos forma enquanto seres sociais? Olha, o ponto de partida é a nossa dependência biológica, né? A gente nasce totalmente dependente de cuidado para sobreviver. A dia de mãe e bebê, por exemplo, é o grupo social mínimo essencial. Essa dependência já nos coloca direto num contexto social e histórico específico, com suas normas, seus padrões. Essas normas, sabe, desde as mais sutis, tipo etiqueta, até as leis formais, elas definem os papéis sociais que a gente aprende a desempenhar. Filho, pai, aluno, professor, amigo. Nossas relações se estruturam por esses papéis e pelas expectativas de comportamento que vêm junto com eles. E um papel só existe em relação ao outro, né? Não existe chefe se não tiver chefiado. Essa ideia dos papéis é muito central mesmo, mas aí surge uma questão, né? Se a gente é tão definido assim por esses papéis, por essas normas, onde que fica a nossa singularidade? A gente corre o risco de ser só reprodutor desses papéis? Como que a Lane trabalha essa tensão entre o social e o individual? Essa tensão é um ponto-chave, sim. A Lane reconhece que existe uma margem para variação individual, claro. Mas essa margem, ela geralmente funciona dentro de limites que não desafiam a estrutura social fundamental, sabe? A analogia que ela usa é ótima. Aquele pai que diz para a filha, case com quem você quiser, desde que seja o João. Quer dizer, tem uma aparência de escolha, mas dentro de um quadro que já está pré-definido. A nossa liberdade de ser nós mesmos, de expressar a individualidade, ela tende a ser maior naquelas áreas menos críticas para manter a ordem social que está aí. Pensa no contraste. A Rainha Elizabeth, num ato oficial, ela tem um comportamento super protocolar ditado pelo papel. Agora, uma pessoa anônima, viajando sozinha num outro país, ela se sente mais livre para agir fora dos papéis habituais, né? E o curioso é que até grupos que são vistos como marginais, às vezes sem querer, acabam reforçando a norma.
porque eles definem o que não é o padrão. É nesse jogo constante de espelhos com os outros, percebendo semelhanças, diferenças, que a gente constrói nossa individualidade, nossa identidade social e a consciência de nós mesmos. E isso leva direto para o conceito de a identidade social, ali na página 16. Se ela é construída nesse jogo com os outros, como que a autora define isso na prática? O que compõe essa identidade? Essencialmente, a identidade social é a resposta para a pergunta quem sou eu? A Laine ilustra isso com uns exemplos bem legais de autodescrições de adolescentes. No primeiro caso, uma jovem de 17 anos, ela se descreve por características físicas, magra, psicológicas, tagarela, status, estudante, gostos, música, política, relações, sem namorado. Tudo isso coloca ela em grupos sociais, revela influências e mostra a própria busca dela por se definir, mas deixando ali um espaço para o indecifrável, né? O segundo exemplo, do rapaz que se diz simples, também mostra essa complexidade com contradições, extrovertido, tímido e até uma certa resistência a se fixar numa definição. Não gosto de escrever o que sou. Então a identidade social nos diferencia, sim, mas ela é construída através das nossas interações, dos grupos que a gente pertence e dos papéis que a gente aprende a desempenhar nesses grupos. Entendi. A identidade social seria, então, esse mosaico, né? De papéis, de características que definem a gente socialmente. Mas a Laine introduz um outro conceito que parece crucial: consciência de si, na página 22. Como isso se diferencia da identidade social? Parece que essa consciência de si implica um passo além, talvez, mais crítico, não é? Exatamente, a distinção é fundamental. A identidade social, como a gente viu, é o conjunto de papéis que a gente assume, muitas vezes para atender expectativas, para manter as relações funcionando. A Laine argumenta que essa identidade pode operar como uma mediação ideológica, ou seja, pode criar uma espécie de ilusão, sabe? De que esses papéis são naturais, universais, ou que a gente escolheu livremente, quando na verdade eles são profundamente moldados por condições sociais e históricas ligadas à produção da vida material mesmo. A consciência de si emerge quando a gente começa a questionar essa determinação histórica. A gente se pergunta, por que esses papéis existem? Como que eles surgiram? Como eles reproduzem relações de poder, especialmente numa sociedade de classes? Ter consciência de si não é só descrever quem a gente é, mas entender as razões históricas por trás da nossa identidade e do nosso comportamento. É esse entendimento que abre a porta para a mudança, entende? Ao questionar os papéis dentro dos grupos, a gente pode deixar de ser só reprodutor e se tornar agente de transformação. Como o Leontiev, que a Laine cita, coloca, a consciência individual só pode existir nas condições em que existe a consciência social. É um processo difícil, claro, porque as instituições, família, escola, elas tendem a reforçar os papéis e a visão ideológica que sustenta eles. Fascinante essa ideia da consciência como um despertar crítico sobre as nossas próprias condições, né? Antes da gente avançar, será que a gente podia dar uma sintetizada nos pontos essenciais que a gente viu até aqui, para fixar bem? Com certeza. Recapitulando rapidinho, então, página 7, 25. Primeiro, a psicologia social da Laine foca nessa relação histórica e dinâmica, indivíduo-sociedade, dando ênfase na influência social. Depois, a gente viu que nos tornamos sociais pela dependência e interação em grupos, aprendendo normas e papéis. Aí vem a identidade social, que é construída na relação com os outros, através desses papéis, características, pertencimentos. E, por fim, a consciência de si, que vai além, né, implica um questionamento crítico das determinações históricas e ideológicas por trás da identidade, revelando as relações de poder. Ótimo. Bem resumido. Agora, vamos explorar como apreendemos o mundo que nos cerca. Começando na página 25. O primeiro elemento que a Laine destaca ali é a linguagem, P25. Qual que é o peso da linguagem nesse processo de entender e interagir com a realidade? É mais do que só comunicação, certo? Conforme a sociedade foi ficando mais complexa, a linguagem evoluiu de significados concretos para abstratos. E é importante entender linguagem de um jeito amplo, viu? Incluindo o que o Skinner chama de comportamento verbal. Falar, escrever, gesticular, usar símbolos, tudo isso.
Ela é a ferramenta fundamental para o pensamento complexo. Embora um pensamento mais rudimentar possa existir sem a fala, pensa no bebê buscando o chocalho escondido. A aquisição da linguagem é condição essencial para o desenvolvimento intelectual superior. Para abstração, para generalização, para o planejamento, para a simbolização, tudo isso depende dela. A Lane também enfatiza bastante aquela conexão inseparável entre o falar, o pensar e o agir. E se essa conexão se quebra, ela aponta para um risco de alienação e até de dominação pela palavra, né? Poderia elaborar um pouco mais sobre isso? Sim, essa tríade é vista como indissociável na prática humana que tem significado, né? Separar essas dimensões leva à alienação. Agir sem pensar é automatismo. Falar sem pensar é repetição vazia, que nem um papagaio. Falar sem agir é inócuo, não muda nada na realidade. A linguagem atribui significados que são socialmente construídos, né? A palavra mesa não é a mesa em si. É justamente essa separação entre a palavra e a coisa ou a ação que pode transformar a linguagem numa arma de dominação. Isso acontece quando uma autoridade impõe um significado único, inquestionável e exige uma ação automática sem reflexão. Os exemplos que a Laine dá são fortes: a hipnose, onde há submissão à palavra, o comando militar com obediência cega para ação coordenada e a lavagem cerebral, que é a imposição de novos significados numa situação de total dependência. A defesa contra isso é o pensamento crítico. Questionar os significados que são impostos, refletir antes de agir. Nossa, essa análise do poder da linguagem é bem impactante mesmo. E como isso se conecta com as representações sociais, que ela discute até a página 38. Como essas representações que dependem da linguagem constroem a nossa visão de mundo e talvez até a limitem. As representações sociais são justamente as formas como o nosso grupo social, nossa cultura, nossa comunidade descreve, explica e acredita na realidade. E elas são construídas e compartilhadas através da linguagem. Exemplo simples: a Terra é redonda, o destino está traçado, ele ficou rico porque trabalhou duro. A gente aprende essas representações na interação. A criança aprende o que é uma bola e o que fazer com ela pelo que os outros dizem e fazem ao redor dela. A representação combina o significado social, que é compartilhado, com o sentido pessoal que a gente dá a partir da nossa própria experiência. Agora, para conceitos mais abstratos ou que a gente não vivencia diretamente, pense em Deus, classe social, a mediação das autoridades sociais, pais, professores, mídia, é crucial. É aí que a ideologia dominante encontra um terreno fértil para se espalhar, sabe? Transmitindo representações que justificam a ordem social, muitas vezes escondendo as relações de poder, as contradições. Isso está ligado historicamente à divisão entre trabalho intelectual e manual, onde o intelectual é visto como quem tem a explicação correta do mundo. Desenvolver uma consciência crítica de si e de classe fica difícil se a gente só reproduz essas representações. A crítica surge quando a gente confronta o que nos dizem, as representações, com a nossa experiência concreta, nossas ações, as ações do nosso grupo, percebendo que ali é ideológico. Pensar a realidade, questionar os significados e agir diferente. Esse é o caminho. A Lane até distingue o fazer, a ação que transforma, do falar, que pode ser vazio. O próprio livro, ela sugere, só tem valor se levar a reflexão, o pensar, e a ação, o fazer. Muito claro como a linguagem e as representações vão moldando a nossa percepção. Vamos recapitular rapidinho os pontos-chave desse bloco, para a gente não se perder. Vamos sim. Recapitulando, páginas 25 a 38. Primeiro, a linguagem é um produto social e histórico, essencial para a cooperação, para o pensamento abstrato e para a transmissão da cultura. Depois, vimos que agir, pensar e falar são interdependentes. A linguagem, quando desvinculada do pensamento crítico, pode virar instrumento de dominação. Aí temos as representações sociais, que são essas construções coletivas sobre a realidade, mediadas pela linguagem e que moldam nossa compreensão e nossa ação. E, por fim, a ideologia dominante pode se infiltrar nessas representações, justificando o status quo.
A consciência crítica nasce do confronto entre a representação e a realidade vivida. Ótimo. Entrando agora no último bloco dessa nossa análise da parte 1, a história via família e escola, que começa na página 38. Iniciando com a família, página 38, a Lane analisa a família não só como espaço de afeto, mas como uma instituição com funções sociais bem definidas, certo? Exatamente. A família é vista como um grupo fundamental para a sobrevivência individual, claro, mas também para a reprodução social mais ampla, reprodução da força de trabalho e também da propriedade. Por causa dessa centralidade toda, ela é objeto de um forte controle social. Leis, normas, costumes, tudo isso. Os papéis familiares, marido, mulher, pais, filhos, tendem a espelhar as relações de poder da sociedade maior. No contexto brasileiro, que a Lane analisa, ela destaca a autoridade paterna, a submissão feminina, que era esperada, as hierarquias entre irmãos. Historicamente, ela conecta isso com a preservação da propriedade. Pensa na monogamia, no controle da sexualidade feminina para garantir os herdeiros legítimos. Assim, a família vai inculcando a noção de autoridade, o chefe da família, e atribuindo comportamentos que são vistos como adequados para homens e mulheres. Aquelas coisas tipo menino não chora, instinto maternal, ou restrições diferentes para rapazes e moças saírem à noite. Frases como respeite seu pai só reforçam essa estrutura toda. E como a família opera especificamente na socialização primária, ali por volta da página 41. Como ela consegue internalizar tão profundamente essa visão de mundo na criança? Que na socialização primária, a dependência da criança é total, em relação aos cuidadores, que são os outros significativos. A internalização acontece por uma forte identificação emocional com eles. A criança absorve a visão de mundo da família como se fosse a única que existe, a única possível. O exemplo do não mexa nos enfeites, que é repetido por vários membros da família, leva a criança a generalizar e formar um valor bem internalizado. Esse mundo único da família só vai ser confrontado mais tarde, na socialização secundária, na escola, no trabalho, quando o jovem encontra outras visões de mundo. A família tende a ser conservadora justamente por apresentar as relações de poder internas, o pai manda, a mãe obedece, etc., como se fossem coisas naturais, biológicas, e não como construções histórico-sociais. Quando surgem crises familiares, muitas vezes a explicação cai em fatores individuais. São gênios incompatíveis, rebeldia da adolescência, evitando questionar os papéis e o poder institucionalizado que estão sendo reproduzidos ali dentro. Continua esse processo. Ou talvez modifique essa socialização, essa internalização de normas e valores. A escola também é uma instituição central na reprodução da ordem social, claro, mas com ênfases um pouco diferentes. Se a família foca mais na autoridade primária, a escola, que geralmente é definida pelo Estado, reproduz conhecimentos e valores com um acento muito forte no individualismo e na competição. A própria estrutura dela pensa nas disciplinas fragmentadas, nas avaliações constantes, aprovação-reprovação, na valorização do trabalho intelectual sobre o manual. Tudo isso contribui para essa lógica. O professor detém o poder, O poder de avaliar, de definir o que é correto. E essa autoridade muitas vezes vai além do conteúdo ensinado. Acaba veiculando a ideologia dominante em valores morais, estéticos, etc., como se fossem coisas neutras, universais. Além disso, a escola opera de forma muito seletiva. A linguagem usada, os exemplos dados, os currículos, tudo tende a privilegiar alunos de classes sociais que já estão mais alinhadas com a cultura dominante. Isso acaba criando aquele padrão do bom aluno e do mau aluno, que seleciona mais por uma afinidade cultural do que por uma aptidão real, sabe? Mas essa visão da escola como só reprodutora e seletiva parece um pouco determinista, talvez. E os casos de mobilidade social que acontecem através da educação? Como que a Lane encaixa isso na análise dela? Então, a Lane argumenta que justamente essas exceções são usadas pela ideologia para reforçar o mito da meritocracia.
aquela ideia do basta se esforçar. Isso acaba mascarando a regra geral, que é da exclusão e do fracasso escolar, que, por sua vez, é justificado como falta de aptidão, falta de jeito para o estudo. A competição é super estimulada entre os alunos e isso se reflete nas interações. Tem uma pesquisa da Aleia C. Cruz, que a Lani cita, sobre trabalhos em grupo, que mostrou como os alunos considerados fortes acabavam reproduzindo o autoritarismo e marginalizando os fracos, reforçando essa segregação dentro da própria sala de aula. Entendo. Ainda assim, a autora aponta alguma brecha para transformação dentro da escola ali pela página 51, ou a gente está meio fadado a essa reprodução? Felizmente, não. Apesar dessa análise crítica bem contundente, a Lani vê sim um potencial transformador. As próprias contradições do sistema capitalista estão presentes na escola também. A possibilidade de mudança, segundo ela, reside em práticas pedagógicas que consigam conectar a teoria com a prática, que promovam uma reflexão crítica sobre os conteúdos e sobre a realidade social, confrontando os significados e as representações dominantes. Uma escola crítica, onde as verdades não são absolutas e as relações sociais podem ser questionadas, pode formar indivíduos mais conscientes das suas determinações e do seu papel histórico. A experiência de 1968-69 é citada como exemplo disso. Foi um movimento de questionamento que gerou práticas experimentais, tipo relação mais horizontal entre aluno e professor, avaliação conjunta. Embora tenha sido revertido institucionalmente depois, deixou marcas em quem praticou a mudança, reforçando de novo aquela ideia: falar não é fazer, então a escola pode sim ser um espaço de conscientização. E essa lógica de reprodução e o potencial de questionamento se estende para outros grupos também, como os de lazer, por exemplo. Excelente. Finalizamos então a análise dessas instituições. Um último resumo rápido desse bloco. Claro. Recapitulando, páginas 38 a 54. A família como instituição de socialização primária transmite normas, papéis e a estrutura de poder social, muitas vezes de forma naturalizada, como se fossem dados da natureza. A escola, na socialização secundária, reforça a ideologia, o individualismo e a competição, atuando de forma seletiva, mas também contém um potencial para a crítica e a conscientização através de práticas transformadoras. E ambas, assim como outros grupos, tendem a reproduzir as relações de dominação, a menos que ocorra um processo consciente de questionamento e de transformação. Muito bom. Chegamos ao fim da nossa exploração da parte 1 do livro O que é Psicologia Social. Cobrimos bastante coisa, hein? Das páginas 7 a 54. Para a gente consolidar bem, que tal fazer um checklist final com os conceitos mais essenciais que a gente discutiu hoje? Ótima ideia. Vamos lá. Checklist final, conceitos essenciais PP 7 a 54. Primeiro, a psicologia social segundo Lane. O foco é na relação histórica indivíduo-sociedade, a influência social no comportamento e o potencial de transformação. Socialização. Aquele processo de se tornar social via grupos, normas, papéis. Tem a primária, família e a secundária, escola, trabalho, etc. Identidade social. A construção do eu, na interação, definida por papéis, características, pertencimentos a grupos. Consciência de si. É o questionamento crítico das determinações históricas e ideológicas da nossa identidade e dos nossos papéis. Linguagem, ferramenta social e histórica, central, ligada ao pensamento, à ação, cooperação e também ao poder. Representações sociais são as formas coletivas de entender o mundo, mediadas pela linguagem e pela interação social. Ideologia, aquele sistema de ideias que muitas vezes mascara ou justifica as relações de poder e a ordem social vigente. Família, instituição-chave da socialização primária, reproduzindo poder e valores. Escola, instituição secundária, lugar de reprodução e ideologia, competição, seleção, mas também com potencial crítico. E, por fim, as relações de dominação, que são essas estruturas de poder presentes nas interações e instituições e que são o foco da análise crítica da Lane. Perfeito. Revisão completa. Essa foi a nossa análise focada
na parte 1, das páginas 7 a 54, de O que é Psicologia Social. A gente espera que essa discussão aprofundada ajude mesmo nos estudos e na reflexão sobre esses conceitos, que continuam super atuais, né? Com certeza. E para quem está seguindo o estudo do livro inteiro, a análise da parte 2, que vai da página 54 até a 89 e entra em temas como trabalho, classe social, comunidade. Bom, essa análise também está disponível aqui no canal Psicossíntese. Isso aí. Continue com foco e com curiosidade nos estudos. E só para levar adiante essa reflexão que a Lene propõe, fica uma questão no ar, né? Considerando a análise dela sobre como a ideologia se infiltra na linguagem e nas instituições tradicionais para mudar a nossa identidade e consciência, como será que esses mesmos mecanismos operam hoje na formação do nosso eu e da nossa percepção de mundo dentro, sei lá, das bolhas digitais, dos feeds de redes sociais que são curados por algoritmos? Uma pergunta e tanto para a gente continuar pensando, né? Muito obrigado pela companhia e até a próxima.